Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 35. Na figura 8.42, um bloco de massa m igual a 3,20 kg desliza para baixo a partir do repouso, percorre uma distância d em um plano inclinado, de ângulo θ igual a 30,0 graus e se choca com uma mola de constante elástica 431 newtons por metro. Quando o bloco para momentaneamente, a mola fica comprimida 21,0 centímetros. Letra A. Qual é a distância D? E letra B. Qual é a distância entre o ponto do primeiro contato do bloco com a mola e o ponto onde a velocidade do bloco é máxima? O bloco parte da posição A e desliza até tocar a mola na posição B. Continua a deslizar até parar momentaneamente na posição C, depois de comprimir a mola. Se desprezarmos a força de atrito entre o bloco e o plano, as forças envolvidas, força gravitacional e força elástica, são conservativas e a energia mecânica do sistema, ou seja, a soma da energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica mantém o mesmo valor durante todo o movimento. A expressão que nos permite determinar a energia cinética de uma partícula é K igual a 1 sobre 2 mv ao quadrado. A expressão que nos permite calcular a energia potencial elástica de uma mola, a energia armazenada numa mola, é o S igual a 1 sobre 2 kx ao quadrado. A expressão que nos permite calcular a energia potencial gravitacional é o G igual a mgy. Nessa expressão, y é a posição vertical em relação a um ponto que vamos considerar a energia potencial gravitacional nula. Neste caso, o G será nula quando o bloco estiver na posição C. Este ponto foi escolhido por ser o ponto mais baixo da trajetória do bloco. A energia mecânica do sistema bloco-terra na posição inicial é Ma igual a mgHa. Como ele parte do repouso, sua energia cinética é nula. Como a mola está relaxada, a energia potencial elástica também é nula, então a energia mecânica do sistema é igual à energia potencial gravitacional. Se considerarmos o triângulo retângulo mostrado, o cateto oposto ao ângulo θ é igual a HA e a hipotenusa é igual a D mais XC. Se calcularmos o seno deste ângulo utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, HA, sobre a hipotenusa D mais XC. Então, HA vai ser D mais XC vezes o seno de θ. Podemos reescrever a energia mecânica neste ponto como o Ma vai ser mg no lugar do HA, D mais XC, seno de θ. A energia mecânica do sistema bloco-terra na posição final do bloco é mc igual a 1 sobre 2 kxc ao quadrado. Como o bloco para momentaneamente, sua energia cinética é nula e ele está na posição que consideramos a energia potencial nula. A energia mecânica do sistema é igual à energia potencial elástica armazenada na mola. A deformação da mola nesse instante é xc igual a 21,0 centímetros. Para transformar em metros, a gente multiplica por 1 metro e divide por 100 centímetros, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso cancelar os centímetros e 21,0 vezes 1 sobre 100 dá 0,210 metros. Como a energia mecânica se conserva, Ma tem que ser igual a mc. Então, mg vezes d mais xc vezes seno de θ tem que ser igual a 1 sobre 2 kxc ao quadrado. Fazendo a multiplicação do lado esquerdo, fica mgd seno de θ mais mgxc vezes seno de θ é igual a 1 sobre 2 kxc ao quadrado. Multiplicando toda a expressão por 2, teremos apenas coeficientes inteiros. Fazendo isso, fica 2 mgd seno de θ
mais 2mgxc seno de θ é igual a kxc ao quadrado. Passando o segundo termo da esquerda para a direita, para a gente tentar isolar o d, fica 2mgd seno de θ é igual a kxc ao quadrado menos 2mgxc seno de θ. Como temos xc nos dois termos da direita, a gente pode pôr em evidência, então fica 2mgd seno de θ é igual a xc vezes kxc menos 2mg seno θ. O 2mg vezes seno de θ multiplica o d, passa para o outro lado dividindo. Então o d vai ser xc vezes kxc menos 2mg seno θ sobre 2mg seno θ. Substituindo pelos valores das medidas, fica 0,210, que é o xc, vezes 431, que é o k, vezes 0,210, que é o xc, menos 2 vezes 3,20, que é a massa, vezes 9,8, que é o g, vezes o seno de 30,0 graus, que é o ângulo, dividido por 2 vezes 3,20, que é a massa, vezes 9,8, que é o g, vezes o seno de 30,0 graus. Efetuando esses cálculos aí, dá 0,3960 metros. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O D vai ser 0,396 metros ou 39,6 centímetros. Quando o bloco tocar a mola, sobre ele atuam duas forças. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G, e a força de reação normal do plano perpendicular a ele. Na figura também podemos ver as componentes do peso paralela e perpendicular ao plano. A força normal equilibra a componente y do peso e a componente x do peso acelera o bloco para baixo ao longo do plano. Quando a mola for comprimida, a força elástica terá o sentido contrário à da componente x do peso, diminuindo a aceleração do bloco. A aceleração será nula quando a força elástica tiver o mesmo módulo dessa componente, e nesse instante, a velocidade do bloco será máxima. Vamos chamar a deformação da mola nesse instante de xm. Depois deste ponto, a força elástica terá módulo maior do que a componente x do peso e vai desacelerar o bloco até que ele pare. Então, a velocidade será máxima quando a força elástica for igual a componente x do peso. O módulo da força elástica de uma mola é proporcional à sua deformação. Fe é igual a kx. Considere o triângulo retângulo mostrado em que um dos seus ângulos agudos é igual ao ângulo de inclinação do plano. Se o transportarmos para o centro de massa do bloco e o girarmos de 90 graus, veremos que este também é o ângulo que a força-peso faz com a direção perpendicular ao plano. Considerando agora o triângulo retângulo formado pelo peso e suas componentes, se calcularmos o seno do ângulo θ, utilizando as medidas deste triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, px, sobre a hipotenusa P. Então, o px vai ser P seno de θ, mg vezes seno de θ. Podemos reescrever a equação anterior como a força elástica, nesse caso, é K vezes xm. Tem que ser igual a componente x do peso, mg seno de θ. O K multiplica o xm, passa para o outro lado dividindo. Então, o xm vai ser mg seno de θ sobre K. Substituindo pelas medidas, vai ficar 3,20, que é a massa, vezes 9,8, que é o g, vezes o seno de 30,0 graus, que é o ângulo, dividido por 431, que é o valor de K. Efetuando esses cálculos aí, dá 0,03638 metros. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna o xm vai ser 0,0364 metros ou 3,64 centímetros.